Olá pessoal, mais uma vez nosso estudo bíblico. Nessa oportunidade vamos estar estudando a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, do verso 16 ao verso 24. Esse vídeo é uma continuação de um vídeo anterior, onde já começamos a abordar o capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, que existe uma hipótese de esse capítulo 8 e 9 constituírem duas cartas que foram costuradas nesta segunda carta aos Coríntios. Embora é possível que tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9, essas duas pequenas cartas podem ter sido enviadas juntas também, uma vez que uma se dirige aos coríntios e a outra a Acaia, a região cuja cidade de Corinto, ou as igrejas coríntias, constituíam as principais igrejas. E vamos então continuar o capítulo 8, em que Paulo estimula os coríntios a respeito do seu projeto de coleta, de levantar recursos para os irmãos da Judéia que estão passando fome. Há uma grande fome em Jerusalém, na Judéia. A igreja está tendo muita dificuldade para atender os irmãos nas suas necessidades, como podemos constatar em Atos capítulo 2, a maneira, o método, o projeto da igreja de Atos 2, que é compartilhar as necessidades uns dos outros, de forma como nos diz o autor do livro dos Atos, não havia um necessitado entre eles. Então a gente percebe que há essa metodologia, essa convicção, esse modelo de que todos na igreja são assistidos. E diante de uma fome avassaladora, o número de necessitados aumenta significativamente. E esta igreja provavelmente está tendo dificuldade para atender a esta demanda de necessitados que estão nela, que vêm a ela. Então Paulo propõe levantar recursos entre as igrejas gentílicas, principalmente aquelas que foram fundadas por ele, para socorrer esses necessitados da Judéia. E no capítulo 8 ele estimula os coríntios tomando como exemplo as igrejas da Macedônia, que numa condição econômica mais pobres do que as comunidades coríntias, se prontificaram, se deram, se doaram e estão fazendo bastante, estão participando bastante deste projeto, desta coleta, enquanto os coríntios estão, de uma certa forma, lentos, mostraram disposição, mas estão lentos. E agora Paulo os estimula a dar continuidade ao projeto iniciado, à ideia iniciada, ao querer manifestado. E agora, continuando a nossa leitura, o verso 16, ele diz aos coríntios: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Ou seja, Tito, como nós podemos ver nos versos que se seguirão, 23, por exemplo, é oriundo de Corinto, ou ele participa, ele é um cooperador da igreja aos coríntios. E ele faz essa ponte, essa ligação entre os coríntios e Paulo. E muitas vezes Paulo envia como emissário, ele faz a intermediação nos conflitos entre a igreja dos coríntios e Paulo. Muitas vezes na carta nós percebemos que é Tito o grande mediador dos conflitos entre os coríntios e Paulo. E Paulo se alegra que que o Tito compartilha do mesmo desejo dele e entra nessa empreitada para também motivar os coríntios a participar. Ele diz que Tito tem a mesma solicitude, por amor aos coríntios. Tito está disposto a participar dessa empreitada, desse projeto ativamente. O verso 17 diz: porque ele, Tito, atendeu ao nosso apelo
e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Então essa prontidão, essa solicitude de Tito manifesta-se para Paulo numa voluntariedade, né? Isso é muito interessante pensarmos na igreja hoje, né? A voluntariedade, até que ponto as pessoas devem fazer as coisas por obrigação, por uma imposição, por uma exigência, por uma delegação da liderança, constrangidos e por razões diversas. Até que ponto isso realmente é positivo, realizar a obra de Deus por uma obrigação, por uma imposição, por uma delegação, por um constrangimento. Eu creio que o caminho melhor é o caminho da voluntariedade, né? A alegria maior está na voluntariedade. Então Paulo até faz um apelo, né? E Tito mostra-se cuidadoso, interessado e voluntariamente vai aos coríntios. Isso Paulo está dizendo, é muito provável, provavelmente, e é uma probabilidade muito grande de que esta carta esteja sendo levada por Tito à medida que ele vai de Paulo aos coríntios. Verso 18, e com ele, né, com Tito, enviamos um irmão anônimo, não consta nesse trecho o nome deste irmão. Com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Bem, certamente um irmão conhecido das igrejas paulinas, um irmão que tem uma atividade, um conceito, uma credibilidade nas igrejas paulinas. Certamente não é um irmão local fixo numa determinada localidade, é alguém que dá uma assistência, realiza um trabalho entre as igrejas para conquistar essa credibilidade. Verso 19, e não somente isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Mais uma vez eu ressalto o que já disse no vídeo do texto anterior, como Paulo utiliza a palavra graça para esta coleta, né, para essa manifestação de boa vontade aos irmãos que estão passando necessidade. Ele chama de graça, essa graça ministrada, né, como já vimos no vídeo anterior, do trecho anterior, a graça de Deus é derramada sobre todas as igrejas e todos os crentes. No entanto, nem todos reagem a esta graça da mesma forma, mas o fato é, quando reagimos, é a graça de Deus que se manifesta. Então ele diz que este empreendimento trará glória ao próprio Senhor, né? E mostrará também a boa vontade do apóstolo, o coração amoroso dele. Verso 20, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Bem, o que Paulo já mostra é que essa coleta é uma coleta significativa, né? Ele chama de generosa dádiva. A gente pode entender que a quantidade de dinheiro é muito grande, né? E por ser uma quantidade de dinheiro muito grande, há muitos riscos, né? Há riscos no transporte desse dinheiro, há risco de roubo e até mesmo há risco de acusações. E quando ele diz que ele vai procurar evitar que alguém o acuse, é muito provável que acusações já estivessem acontecendo ou prestes a acontecer. É muito provável que Paulo já estivesse sofrendo acusações na administração de um dinheiro tão grande como esse. Então ele já toma esse cuidado de fazer o transporte, porque a coleta será feita pelos coríntios, né, entre eles, mas o grande problema é o transporte dessas moedas de ouro e prata de Corinto até Jerusalém. É nesse transporte que há o perigo do roubo e do desvio, né? Então, para evitar que acusações sejam feitas, né, ele vai
constituir uma equipe, né? Um grupo de pessoas que vai fazer o transporte. Verso 21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, né? Ou seja, está claro aí a sua preocupação em estar sendo entendido, compreendido honestamente, né? Que não haja desconfiança nos seus objetivos, que ele estaria fazendo essa coleta para desviar algum recurso para ele. Então ele se preocupa com o seu procedimento honesto, e ele continua, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Então, outro aprendizado que a gente pode destacar aqui é que o ministro, o servo, né, o homem de Deus, o cristão, o discípulo de Jesus, ele precisa estar preocupado não apenas em estar honesto diante de Deus, mas também estar honesto diante dos homens, porque se uma vez os homens não confiam na sua honestidade, toda a sua credibilidade de pregação, de transmissão do Evangelho vai por água abaixo. Então há sim uma necessidade de preocupar-se com uma postura honesta diante dos homens, não apenas diante de Deus. Muitas pessoas só se preocupam com é importante é o que Deus está vendo no meu coração. Não, é importante também como as pessoas leem o seu procedimento honesto, né? É importante que o cristão tenha credibilidade no seu procedimento, a partir do seu procedimento honesto. E essa é a preocupação que nós vemos aqui em Paulo, e não apenas diante do Senhor, mas também diante dos homens. Verso 22, com eles, né, com eles enviamos nosso irmão. Mais uma vez, volto a falar do irmão anônimo. Com eles, né, a gente vai perceber agora quem são eles. Cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Ou seja, um irmão que tem cuidado também com Paulo, né? Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós, né? Ou seja, preocupado, zeloso para que esta confiança continue. Verso 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Aqui está uma indicação da origem de Tito. É muito provável que Tito seja oriundo de Corinto e seja em Corinto um cooperador das igrejas coríntias, e que também é um cooperador de Paulo, ou seja, é um cooperador de Paulo a partir enviado das igrejas coríntias, né? Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, e aí ele está mencionando esses outros irmãos, temos o anônimo, temos o Tito e agora temos um grupo de irmãos. São mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Então você tem aqui uma delegação formada por Paulo, né, um Tito, que é oriundo de Corinto, esse irmão anônimo que ele mencionou, e mais uma delegação, um grupo de irmãos que são mensageiros ou delegados ou representantes das igrejas provavelmente paulinas, né? Então você tem ali uma comitiva formada por membros, um membro de cada igreja, mais o Tito de Corinto, mais esse irmão anônimo e mais o próprio Paulo. Essa delegação é que vai ficar na responsabilidade do transporte do dinheiro. Verso 24. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Ou seja, uma vez que a delegação vai chegar a Corinto, é importante, Paulo lembra aos coríntios que eles devem manifestar, né, perante as igrejas, ou seja, perante ali os delegados das igrejas, a prova do vosso amor. Ou seja, os coríntios devem manifestar evidências do amor. E nesse caso aqui, as evidências desse amor que seria demonstrado perante as igrejas, ou seja, aos seus delegados, seria a coleta ajuntada, né? Então Paulo finaliza essa carta, essa pequena carta do capítulo 8 dirigida aos coríntios, dizendo que eles devem fazer como planejado,
fazer como prometido, né? Dar continuidade ao projeto deles de participarem desta coleta, né? Todas as igrejas estão participando, mas a igreja dos Coríntios está tendo aí uma certa dificuldade, e por isso nós temos no Novo Testamento um texto não pequeno que vai tratar especificamente da inserção dos coríntios nessa coleta, né? A gente não tem menção das outras igrejas, a não ser das macedônias, com alto elogio de Paulo, mas os coríntios se mostram problemáticos. E aí Paulo está tentando resolver, e parece que está resolvido, e quando a comitiva chegar, vai fazer o transporte. Segundo Atos, capítulo 20, verso 3, Paulo passa 3 meses em Corinto antes da sua viagem para a Síria em direção a Jerusalém, né? Para o porto da Síria em direção a Jerusalém. Então é muito provável que esse momento em que ele diz que vai a comitiva e ele também vai, seja esse de Atos 20, verso 3. E aí ele mais os demais irão a Jerusalém e levarão essa colheita. Então o capítulo 20, verso 3 de Atos é um verso que provavelmente ajuda a compreender este momento da redação desta carta.